Olá pessoal, eu sou a Emily, uma estudante do sexto ano de medicina, e uma das coisas que eu mais fiz ao longo desses anos todos foram seminários. No meu segundo ano, por exemplo, eu apresentei facilmente mais de 20 seminários, e não passou um semestre sequer sem que a gente tenha apresentado pelo menos uns 2, 3 seminários. Assim, meio que forçadamente, inclusive, eu acabei desenvolvendo um sistema para que eu fizesse seminário de uma maneira mais rápida, mais eficiente, sem perder o alto nível. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou mostrar todo o meu processo, desde o planejamento desse seminário até a sua apresentação. A primeira coisa que você deve pensar quando você tem uma apresentação para fazer são as restrições desse seu trabalho. Quais foram as regras que os professores passaram para delimitar, então, todo esse seu processo de elaboração do trabalho. E por restrições eu quero dizer coisas como a quem você vai apresentar esse trabalho, qual será o seu público, quais recursos você vai ter no momento da apresentação. Você vai ter um computador, você vai ter uma tela para apresentar seus slides, você vai ter um microfone. Onde você vai apresentar esse trabalho? Tem um limite de tempo para a sua apresentação? Para ilustrar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o seminário que eu tive que apresentar semana passada, inclusive. Então, meus professores passaram para mim um seminário sobre sepse. Esse seminário, então, iria ser apresentado para esses professores, que são, enfim, especialistas, infectologistas. Ao mesmo tempo, também teria na minha plateia, digamos assim, residentes, que já são médicos formados, e além dos residentes, iriam ter também alguns alunos da minha sala, alunos de medicina como eu. Isso mostra, então, que eu poderia, inclusive deveria, utilizar um vocabulário médico. Além disso, também era importante que eu soubesse que eu iria apresentar esse seminário lá na enfermaria de infectologia, que eu teria um computador para apresentar meus slides e que essa apresentação deveria durar 20 minutos. O que é muito pouco para uma apresentação sobre sepse, mas eu teria que fazer dar certo. Em seguida, é importante que você compreenda bem todo o tema do seu trabalho. E para fazer isso, você precisa inicialmente pensar em como você vai pesquisar para esse trabalho. Quais vão ser então as plataformas que você vai utilizar para recolher os materiais sobre o tema? Quais vão ser os critérios que você vai utilizar? Será que você precisa falar com alguém, com algum professor, para dar uma orientação melhor nesse trabalho? Será que não tem algum livro importante ser analisado também, além da questão da internet? Dependendo do que está em jogo nessa sua apresentação, tudo isso e muito mais deve ser considerado para que você de fato tenha maestria sobre todo o conteúdo. Minha ideia nessa parte do processo é de tentar então recolher o máximo de informações que eu puder sobre o tema e a partir daí tentar canalizar para aqueles materiais que eu achar mais interessantes. Nesse momento, eu escolho um dos materiais para serem aqueles meus materiais guia. Esses materiais guia são materiais a partir dos quais eu vou aprender sobre aquele tema, que eu vou então ter uma noção melhor sobre o assunto, para que a partir deles então eu saiba o que eu posso focar, o que eu preciso pesquisar mais e por aí vai. Claro que eles não vão ser os únicos materiais que você vai utilizar na sua apresentação. A ideia, como eu falei, é que eles sirvam apenas como orientação, como guia. E uma ferramenta que tem me ajudado bastante nessa etapa de seleção de materiais, quando a gente tem muitos artigos para ler, muitos materiais para analisar, para escrever um artigo para o congresso, por exemplo, para fazer um seminário, tem sido o Notion. Surprise, surprise. E eu gosto de utilizar o Notion porque fica bem fácil de salvar diversos links, e eu gosto de salvar esses links também na maneira de bookmarks, porque fica fácil então de diferenciar um link do outro, e além disso também é bem fácil de fazer anotações com relação aos diferentes links, de maneira que se eu tiver alguma coisa específica que eu quero me lembrar com relação a um artigo ou outro, fica fácil então de eu colocar aquela anotação relacionada a determinado artigo, fica bem mais organizado. Contudo, no caso do exemplo que eu estou dando para vocês desse meu trabalho de infectologia, felizmente eu não precisei perder muito tempo fazendo uma pesquisa enorme, digamos assim, porque eu poderia usar uma plataforma médica bem conhecida e de altíssimo nível chamada UpToDate. O UpToDate reúne diversos materiais, diversas pesquisas, super recentes, como o nome diz, com uma pesquisa de altíssimo nível sobre diversos temas na área médica, então facilmente lá eu achei os materiais importantes sobre sepsis e foram a partir desses materiais que eu orientei todo o meu trabalho. Depois que você estuda o seu material e você tem uma boa noção sobre o tema, é hora então de você começar a fazer a sua apresentação, escolhendo de fato o que você vai trabalhar. Nesse momento, geralmente eu faço uma lista dos tópicos mais importantes e dependendo do tempo que eu tenha, eu vou alocando aquilo que eu posso trabalhar. Por exemplo, nesse meu seminário sobre sepsis que eu apresentei, como eu tinha apenas 20 minutos para um trabalho bem abrangente, eu de fato tentei restringir o máximo possível para aqueles pontos mais essenciais para que eu pudesse fazer uma apresentação coerente, falando bem direitinho sobre cada um deles, nem de uma maneira muito aprofundada, nem de uma maneira também muito superficial. Depois disso eu já começo a fazer os slides, que é a minha parte menos favorita de longe de todo esse processo, mas a gente não pode subestimar o poder de bons slides. E por bons slides eu quero dizer slides bonitos e concisos. E por slides bonitos eu não quero dizer nada muito elaborado, cheio de gráficos e cores e imagens e figuras e por aí vai. Na verdade aqui a minha ideia é apenas que seja um design até mesmo simples, minimalista, que inclusive é como eu gosto, mas que tenham fontes de tamanho adequado para leitura à distância, por exemplo, que tenham cores que combinem, cores que não agridam os olhos de quem está lendo.
é tentar se preocupar um pouco com os espaçamentos, com os alinhamentos, com o tamanho das imagens. É nada muito complexo, inclusive pode até parecer besteira inicialmente, mas tudo isso no final das contas acaba somando positivamente para o seu trabalho. E com relação ao design desses slides, ao longo dos anos eu já utilizei de diversas ferramentas. Quando eu estava nas exatas eu já utilizei de LaTeX. Quando eu iniciei medicina eu utilizava também muito do PowerPoint. Agora no final do curso eu tenho gostado bastante do Canva. No Canva há diversos templates para diversas áreas de atuação, diversos gostos, diversos tipos de apresentações. Então é realmente difícil de você encontrar algo que não seja interessante para você com o Canva. É bem fácil de utilizar, bem intuitivo também, é o que eu recomendo no momento. Outra coisa importante de ter em mente ao fazer esses slides, que de certa forma ainda faz parte do design desses slides, é que é importante que você tente deixá-los o mais concisos possível. O ideal é que cada tópico tenha no máximo uma linha, mas também não vai encher o seu slide cheio de tópicos de uma linha, não. Se for necessário, então tente passar aquele excesso de tópicos para o slide seguinte, não tem problema nenhum. O ruim mesmo é quando você deixa muita informação super concentrada num slide só. Então a ideia aqui é de você tentar deixar um espaço agradável entre um tópico e outro, que esses tópicos não sejam grandes demais, o ideal seja de uma linha, e se for necessário, então você passa para o slide seguinte, não concentra tudo no slide só. E durante esse momento da elaboração dos seus slides, eu acho muito importante que você pense nos objetivos desses tópicos. Você quer utilizá-los como lembretes ou como guias? Utilizar os tópicos como guias é a ideia de que você vê aquele tópico, aí você explica aquele tópico. Vê o tópico, explica, vê o tópico, explica. Por exemplo, nesse meu trabalho sobre sepse, se eu estivesse apresentando utilizando os tópicos como guias, eu iria fazer o quê? Eu iria ver no meu slide lá o tópico de via aérea, e eu iria então explicar o que eu quero dizer com esse tópico. A ideia então é que você apresente o seu slide sem basicamente olhar para ele e só utilize aqueles tópicos para você de fato revisar se você precisa então falar de alguma coisa, se você deixou de falar de alguma coisa importante. E é basicamente isso que eu faço nas minhas apresentações. Eu gosto de olhar o mínimo possível para os slides, eu vou falando o que eu tenho para dizer sobre aquele tema, eu tento já ter um mapa mental bem assim direcionado sobre o que eu tenho que falar e eu coloco nos slides já os pontos principais sobre aquele tema e também, bastante deliberadamente, eu coloco alguma coisa ou outra que são aqueles pontos do meu raciocínio que de certa forma eu tenho uma tendência a esquecer, por mais que eu saiba daquele conteúdo. Então, no momento que eu já estou terminando, que eu já estou perto de seguir em frente, muitas vezes eu dou uma olhada bem rápida nos slides, vejo se eu falei tudo que eu tenho para falar e sigo em frente. E sobre isso, alguém pode falar, Emily, mas não tem os slides, você não precisa decorar tudo, você pode utilizar os slides de fato como um guia e ir se direcionando com os slides e tal. Então, de fato, nessa época de slides, de apresentação, de PowerPoint e tudo mais, muitas vezes a gente acaba se acomodando, eu diria. Muitas vezes a gente não desenvolve uma linha de raciocínio própria, a gente utiliza dos slides então para de fato servir de guia pra gente, o que não tem muito problema, mas isso tira bastante a nossa capacidade de memorização, que a gente tem uma capacidade importante sim. Então sempre que eu tenho um trabalho, um seminário para apresentar, eu utilizo de fato essa oportunidade como uma prática, como um meio que eu tenho para me testar, para ver até onde minha memória vai. Há não muito tempo atrás, as pessoas decoravam páginas e páginas para seus discursos, sabe? Abraham Lincoln decorava parágrafo por parágrafo seus discursos, tudo na memória, não tinha lá um papel para ele ficar olhando, não tinha slides, e tudo isso ele então conseguia decorar, conseguia ter em mente. Então, a gente também tem essa capacidade, mas a gente precisa praticar, a gente precisa então colocar em prática. E no momento que a gente está sempre lá, dependendo de slides para se apresentar, a gente acaba tirando muito da nossa própria capacidade de ir além. Por último, mas certamente não menos importante, uma das coisas mais úteis que eu faço enquanto eu estou fazendo meus slides é que eu vou me testando ao longo do caminho. A cada tópico que eu vou colocando, eu vou tentando trazer da minha cabeça, da minha mente, o que eu sei, o que eu lembro sobre aquele assunto. Essa é uma estratégia, uma técnica chamada de Active Recall, que eu até já comentei sobre ela aqui no canal, que é essa ideia da gente tentar se lembrar por nós mesmos dos conteúdos, dos conhecimentos que a gente já uma vez trouxe à nossa cabeça. Antes de reler o material, de verificar aquelas informações, é importante que a gente tente então se lembrar delas sozinho, é a partir daí então que a gente vai verificar se está tudo certo. Isso tende a deixar o processo de fazer slides mais lento? Sim, mas isso vai compensar depois, porque a gente vai aprender mais rapidamente e a gente vai precisar praticar menos para a nossa apresentação. Utilizando o Active Recall, eu já vou estar então aprimorando o meu aprendizado e também a minha apresentação. Pronto, você já sabe sobre o tema, seus slides estão fenomenais e agora o que resta é praticar, praticar e praticar. É importante que você tente praticar o máximo que você puder, mas eu falo isso não apenas pela questão de você fazer bonito na frente dos seus colegas e dos seus professores. No momento que você está praticando, você também acaba desvendando algumas coisas. Por exemplo, você pode perceber lacunas no seu conhecimento. Uma coisa ou outra que você achava que sabia explicar. Mas no momento que você vai falar, então você percebe que você tem que estudar melhor, que você está ainda com alguma dúvida. Quando você está praticando a sua apresentação também, esse é o momento que você pode perceber se tem alguma incoerência na sua apresentação. É durante essa prática que você também vai verificar se tudo aquilo que você está falando, de fato,
dá tempo no limite que você tem. Assim, praticar bastante de fato é essencial, mas existem sim algumas coisas que a gente pode fazer para deixar esse processo ainda mais eficaz e eficiente. A primeira coisa que a gente pode fazer sobre isso é despassar as nossas práticas. E com isso eu quero dizer que ao invés de a gente praticar várias horas praticando a mesma coisa, é bem mais eficiente, a gente vai aprender bem mais rápido, a gente vai memorizar mais rápido no momento em que a gente pratica uma vez ou duas, aí deixa passar um tempo para o nosso cérebro esquecer um pouco aquela informação. A gente tenta praticar um pouco de novo, sem reler aquela informação, mas inicialmente a gente tenta então se lembrar do que a gente tem que falar e a gente vai complementando com os nossos materiais. Mas a ideia é que a cada prática a gente vai por si só tentando lembrar daquelas informações e que a gente vai aumentando o período de tempo que a gente coloca entre essas práticas. Primeiro de algumas horas, aí depois aumenta ainda mais essas horas, dependendo da deadline que você tenha. Tente se passar para dias, por exemplo. Enfim, tudo isso vai ajudar bastante na sua memorização. Outro ponto que eu acho bem útil, principalmente se a sua apresentação for algo importante, algo que vale uma nota alta, enfim, um TCC, por exemplo, algo assim, é de você apresentar para alguém antes, para um amigo, para um parente, para um colega. Tudo bem que se for um parente, um familiar ou um amigo, eles não são obrigados a compreender todo o seu vocabulário sofisticado do seu público específico, por exemplo, no caso da medicina, mas eles podem dar sim um feedback bem valioso com relação a como você está se apresentando. Essas pessoas podem comentar se você está se movimentando demais, se você está mexendo demais na camisa, se você está falando uma palavra ou outra demais, se você está falando muito rápido, muito devagar e por aí vai. Assim, vale lembrar também que à medida que você vai melhorando na sua apresentação, não esqueça também de refinar os seus slides para que eles de fato se adequem à sua apresentação. Só mais uma coisa com relação a essa parte da prática ainda. É uma dica extra minha, digamos assim. Fica a dica, então, de você tentar praticar pelo menos uma vez no dia da apresentação. E eu digo isso porque a Emily de 11 anos descobriu um belíssimo dia que no dia que ela acordou mais cedo para revisar para uma prova de matemática, ela foi bem mais fluida e mais confortável, e aquela prova foi bem melhor, enfim. Desde então, sempre que eu tenho uma prova mais importante, um trabalho para apresentar, algo assim, se for de manhã, eu tento acordar mais ou menos uma hora mais cedo e eu utilizo daquela hora para revisar os pontos mais importantes ou aqueles pontos que eu tenho alguma dificuldade a mais. Não teve uma prova ou um seminário que eu tenha me arrependido disso, muito pelo contrário, eu tenho achado isso super benéfico e isso não é apenas algo meu, sabe? Eu já escutei vários colegas reportando resultados semelhantes, então, enfim, fica a dica. Então, pessoal, alguns últimos detalhes, que esse vídeo deve estar enorme, então serei breve, certo? A ideia é que você esteja bem preparado no início da sua apresentação. E com isso eu não quero dizer de estar preparado com relação ao tema, aos slides, porque isso você já fez. Isso, se você seguir o que eu fiz até aqui, muito provavelmente você já está... Enfim, não precisa fazer mais nada. A questão aqui é geralmente o que você pode fazer na véspera da sua apresentação. É verificar se você tem os seus materiais guardados em pelo menos 2 locais. Por exemplo, no pendrive e no e-mail. Sempre em 2 locais diferentes, é sempre mais seguro. É verificar se você já sabe como chegar naquele local no dia do seu trabalho. É verificar se você já sabe que roupa você vai utilizar. Tente então decidir antecipadamente quais vão ser as roupas, os sapatos, enfim, tudo aquilo que você precisa separar no dia da sua apresentação. É importante sim que seja algo que você sinta bem, que seja confortável, certo? Mas que ao mesmo tempo que seja algo adequado para a sua ocasião. Além disso, procure chegar cedo para testar os seus materiais nos recursos que forem disponibilizados no local da apresentação e para também você, se for necessário, você procurar e se achar lá no local da sua apresentação. E o que resta então agora é esperar. É lembrar que você deu o seu melhor, que você sabe bem do conteúdo, que você já praticou várias vezes e por isso você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso. A ideia então é tentar ficar o mais calmo possível, você se preparou bem, então não tem motivo para você achar que você vai mal. Mas, claro, não vou mentir, há a possibilidade de você esquecer alguma coisa? Sim, certo? Mas isso não é o fim do mundo. A ideia é que se você esquecer alguma coisa, tente seguir com a sua apresentação o mais naturalmente possível, mais rapidamente possível. Siga como se nada aconteceu. Se você lembrar daquilo que você esqueceu, ótimo, fale, tente encaixar depois. Se você não se lembrar, tudo bem também, provavelmente a plateia nem vai perceber. E aconteça o que aconteceu, eu acho bem importante a gente ir para esses seminários, para essas apresentações com a mente bem aberta, de absorver tudo como um feedback para as próximas vezes, seja as críticas positivas ou negativas, enfim, tudo isso vai ser um feedback valioso para depois. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado, tenham uma ótima semana e não esqueçam de sempre tentar pensar um pouco melhor sobre a vida, o universo e tudo mais. Bye!